Aí, professor, estamos online para mais uma prosa. Bom dia, professor. Está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Vou até tirar o negócio aqui, porque eu estou ouvindo da caixa de som, aqui está chegando som. Aham, a gente já tá online, Ah, então, no ok. Rio. Aham. E ideia é apresentar aqui, né? A gente conversou junto com a professora Luciana esses dias, né? E o professor é historiador aí de Maringá. Você está em Maringá mesmo? Estou em Maringá. E a gente falou, aliás, sobre uma coisa que me chamou muita atenção na última prosa, né? Agora está nós dois aqui para conversar de novo. Eu vou puxar mais ou menos aonde a gente parou, né? Realmente a gente Uhum. conversa uma hora e algumas coisas ficam abertas, né? Sobre essa questão, uma questão que o professor falou na última conversa, sobre um posicionamento, vamos dizer assim, conservador aí de alguns agentes, principalmente os agentes políticos, né, o Trump e alguns americanos, né, e essa questão relacionada à China, a, a uma verificação, né, se realmente todo esse prejuízo relacionado à saúde, relacionado à economia, se é culposo, vamos dizer assim, ou se é doloso. Nós estávamos falando um pouco sobre isso, né, sobre o Sim. movimento do movimento, eu comentei com a professora Luciana, né? Teve um professor amigo meu que falou de um movimento, de repente, de mudança de visão em relação a essa ideia de globalização, né? Que eu, por exemplo, acredito que a ideia de globalização é um pouco igual à ideia do liberal também, né? Os países, eles tomam as decisões de acordo com o que é interessante para eles, né? Quanto mais aberto, às vezes aberto de uma coisa, fechado de outra, né? Às vezes, principalmente em relação à globalização. Mas eu gostaria de começar essa prosa com essa opinião do professor em relação a esse posicionamento do Trump, né, lá nos Estados Unidos, né, e das últimas notícias aí que a gente, depois aí da nossa live, junto com a professora Luciana. Bom dia Bom a dia. todos. Isso não é café, isso aqui é um chá de quina, produto do qual é extraído a cloroquina, né, e a quina, essa quina casca, fica fazendo da casca. Algo que é usado há séculos, né? Que na minha família meu pai usava isso aqui, tá? Serve para um monte de coisas, inclusive preventivamente para qualquer infecção, né, viral. Então, vamos lá, né? Eu acho que não resta dúvida que o livre mercado é a forma mais eficiente de promover o desenvolvimento da riqueza, o barateamento dos bens, dos serviços, né? Então, como, digamos, como acadêmico, a gente trabalha um pouco conceituando a coisa, né? Então, a livre circulação de mercadorias e pessoas, né? Pegando o princípio lá do laissez-faire, laissez-passer, né? E a frase é um pouquinho mais completa, ou seja, deixa produzir, deixa vender, deixa passar, né? Uhum. No entanto, digamos assim, as concepções teóricas vão se adaptando, como você mesmo já mencionou no início, a cada momento, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que comprar os produtos do mundo todo e vender os produtos do mundo todo é uma excelente forma de promover o desenvolvimento, Uhum. vírgula. No entanto, precisamos saber também de quem estamos comprando e para quem estamos vendendo, quando sabemos, né, que estamos vivendo num momento de guerra, né? E talvez a pior das guerras, né? Porque quando imaginamos uma guerra de trincheira, quando imaginamos uma guerra com ataques de aviões, é mais fácil de enfrentar. Agora, a guerra bacteriológica, né, ou
infecciosa, ela é muito mais difícil. E, pelo que tudo indica, né, as duas coisas trabalharam juntos. A China vem ganhando a cada momento mais protagonismo bélico, né? E ela vai, através das suas mercadorias baratas, que, como dizia o Adam Smith, né, a sua arma mais poderosa de um país é a sua mercadoria barata. Através da sua mercadoria barata, ele vai introduzindo bens no mundo todo. Inclusive, nessa questão da pandemia, eles tiveram digamos assim, a maestria diabólica, né, maestria de espalhar o vírus, se por vontade própria ou não, é um detalhe. Mas eles espalharam o vírus e venderam os equipamentos. Inclusive os equipamentos que não funcionam. A maioria não funciona. Então, assim, com um inimigo desse, astucioso como esse, não pode se jogar de peito aberto. Não é? É como, sei lá, você vai enfrentar uma discussão com o seu vizinho, que é gente boa, você vai desarmado, né? Mas o seu vizinho é um traficante, você não pode desarmá-lo. Né? Então, eu acho que a posição do Donald Trump está correta, eu acho que o Brasil também tem que tomar uma postura nesse sentido. Né? A gente pode vender os nossos commodities para a China, mas tem que ter muito cuidado. Aliás, nós vendemos os nossos commodities para quem paga mais. Sim. Esse é o princípio. Até porque quem comercializa em si não é o governo, né? No país socialista é o governo, mas no país capitalista, quem negocia são as empresas, são os indivíduos que vão negociar. Agora, na questão da aquisição, sobretudo de bens sofisticados, é que tem que tomar muito cuidado. O mundo ocidental, o Brasil em especial, ficou nas mãos da China no quesito respirador. Mas seria o mesmo que a gente confiar a nossa parte bélica às armas do inimigo. E uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Tem que entrar na cabeça de um comunista. E como que um comunista pensa, né? O que ele fala não é necessariamente o que ele pensa. Aliás, geralmente ele fala o que ele não pensa e ele pensa o que ele não fala, né? Eles têm uma diplomacia muito boa, né? E como dizia o então diplomata, né, Alberto de Oliveira Campos, ele dizia: o diplomata é um homem bem formado que um país manda para o outro para mentir, né? Então, o diplomata é mais ou menos isso. Quando se pensa na diplomacia dos países socialistas, em especial da China, que é muito sofisticado, então, assim, se eles disserem, pensa o contrário, né? Aliás, eu tenho usado isso muito nas análises internas, né, do Brasil. Eu repassava isso para os meus alunos, né? Vou dizer um palavrão aqui que o povo vai tacar pedra. Eu sempre orientava eles assim: pensa assim, se um sindicalista estiver falando, pensa o contrário, porque geralmente é o contrário do que ele fala. Né? Perdão, não falo mais. Não, bacana. Sabe que depois da nossa conversa, professor, eu retomei assim, uns estudos, né, históricos, principalmente em relação ao último grande conflito, dizer assim, que é o conflito talvez não o último, mas a nível mundial, assim, da Segunda Guerra. E quando a gente para analisar o que os entes, né, o que os agentes, as decisões que eles tomam em relação a conflitos, em relação a interesses, essas decisões, é como você falou, elas não são pautadas numa questão racional econômica, muitas vezes. Muitas vezes é o impor de uma ideia, e foi o que você falou, né? O comunista, em geral, que a gente tem da ideia, né, do comunismo,
é de se impor uma ideia, custe o que custar, né? E esse custe o que custar, muitas vezes, deixa a gente nessa dúvida, né? Como o professor falou, o vírus veio de lá e é difícil você entrar lá para fazer uma investigação. O que, num país democrático, provavelmente haveria essa pressão para ser feito, né? Se o vírus tivesse saído aqui do Brasil, provavelmente os outros países eles estariam aqui, a gente teria que estar prestando contas em relação a isso, né? Em relação às vidas que se perderam, em relação... Né? E de lá a gente não... Essa falta de informação deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? E basicamente o que eu entendi que o Trump está propondo e querendo fazer, principalmente se ele ganhar as eleições esse ano, né? E eu acredito que talvez se ele perder também, quem estiver no lugar dele, vai fazer essa pressão de investigação, de saber o que se passou, né? Eu li um livro há um tempo atrás que fala da genealogia do perigo, a genealogia do inimigo, né? Na verdade, eu li a partir de um outro livro, e que ele fala que antes você tinha grandes muralhas para proteger, né? Depois, porque o perigo vinha de baixo, depois o perigo começou a vir de cima, né? Depois o perigo... E agora a gente vive uma ideia do terrorismo, que o perigo não sabe onde se está, mas também de um problema, vamos dizer assim, de vírus, que seria uma guerra totalmente, vamos dizer assim, não que já não tenha existido algo parecido, mas se a gente parar para pensar que eles fizeram dolosamente, é algo muito engenhoso, né, professor? Não resta dúvida, né? Não resta dúvida quanto a isso. Eu observei que o nome está grafado errado e eu não sou doutor, tá? Mandei pelo WhatsApp para você. Eu sou mestre. Sou graduado em História e mestre em Educação. Uhum. Digamos assim, eu acho que se os democratas, né? Ou o democrata, como se chama lá, né? Ganhar as eleições, o assunto morreu, né? Porque a cúpula do Partido Democrata, ela é toda composta de gente, de pessoas comunistas, mesmo. Isso não é eu que estou falando, né? Uhum. Isso tem aquele livro do David Horowitz, né? O David Horowitz, para quem não sabe, chama-se Filho Radical, o nome do livro. Ele era o principal nome da chamada New Left, né, da nova esquerda americana. Ele foi, inclusive, teórico dos Panteras Negras, né? Então, o David Horowitz, ele foi uma estrela mesmo da esquerda, né? O dono, inclusive, o redator-chefe da principal revista de esquerda dos Estados Unidos, dos anos 70, né? E ele vai mostrando assim, vai pegando nome por nome, ou seja, a cúpula do Partido Democrata, ela é toda a mesma, os mesmos do Partido Comunista Americano. Só que eles não constam no Partido Comunista Americano, né? Porque já na década de 30, a escolha do Stalin para os Estados Unidos foi muito capciosa, né? Não era uma revolução leninista, era uma revolução de ocupar os espaços, né? Já, assim, uma mistura, até muito doido falar isso, né? Do Stalin com uma visão meio gramsciana, mas era isso. É ocupar a imprensa, é ocupar o Partido Democrata, né? Pegar aquelas pessoas, inclusive, que têm um discurso antissoviético, que tinham um discurso antissoviético, né? E introduzir com essas pessoas, porque é assim que se faz o processo de desinformação, né? Então, eu acho que se os democratas ganharem as eleições contra o Donald Trump, a vaca foi para o brejo com chifre e sininho e tudo, né? Como diz o nordestino, chifre e cinzeiro e tudo, né? Agora,
eu acho que eu acredito na vitória do Donald Trump e nessa sequência, né? Até porque o americano está escaldado, da mesma forma que... Porque tinha até um colega historiador que dizia assim, o que nós dissemos não serve para nada, né? Nós, historiadores, dissemos não serve para nada. O que ensina a população são as mudanças reais que ocorrem, né, ao longo da história. Então, se a gente tivesse formado um grupo aí de 10 mil professores saindo, fazendo áudios, fazendo vídeos e fazendo palestras, a gente não seria capaz de convencer as pessoas o quanto a própria atuação, né, do vírus chinês, do Covid-19, no Brasil, foi capaz de conscientizar as pessoas, né? Porque, é claro que como a gente vive de falar, né? Eu, pelo menos, tenho 28 anos da minha vida de falar, né? A gente acredita muito nisso, né? Mas isso é importante, não resta dúvida, né? Para dar as balizas. Mas o que muda a cabeça das pessoas mesmo é o dia a dia, né? Então, quando as pessoas estão, por exemplo, perdendo seus empregos, e aí vem um agente, ou não, né? Geralmente vem 6 agentes públicos, todos empregados, com estabilidade no emprego, para tomar o coco, né? O abacate, que aquele vendedor miserável está lá na rua, na sua barraquinha, às vezes puxado por um Fiat 147 velho que está lá, né? Então, você vê, o poder do Estado, no caso do município, que eu já presenciei isso, 6 agentes públicos, todos empregados, com estabilidade do emprego, não achacando, esculhambando e prendendo as coisas do vendedor, do miserável que está lá, no relento, inclusive, né? Então, isso dá um impacto muito grande na população. E aquelas pessoas que estão em torno daquele cara que perdeu o seu único meio de ganhar o pão, né? É capaz de convencer muito mais do que se a gente fizer uma live de 10 horas seguidas. Uhum. Eu ouvi no Roda Viva, trazer uns nomes assim, a nível da gente puxar conversa, um biólogo, o Átila, e ele tem um pouco dessa ideia também, e ele se considera melhorista, né? Ele acha assim que você passa por essa experiência e você sai diferente. Eu conversei também com o professor Mário e ele fala, olha, essa obrigação de utilizar de algumas tecnologias, de alguns modos diferentes, dificilmente você volta a fazer da forma como era antes, se a gente vê que melhorou. Mas essa experiência, vamos dizer assim, real da situação, eu concordo também, que as pessoas acabam ou despertando ou tomando um outro rumo. Infelizmente, eu não penso assim que as pessoas param para refletir de forma crítica, né? Mas quando há esse trauma muito grande, geralmente elas tomam um outro lugar e acabam seguindo. Eu não sei, professor, se as pessoas realmente criariam, né, esse despertar, né, de pensar assim. Eu tive um professor na UEM, um professor de macroeconomia, que ele, por exemplo, não comprava tênis da Nike, né, porque ele tem toda aquela história de Taiwan e outras coisas, e ele comprava o Olímpicos. Mas eu lembrei do que o professor falou, a gente sabendo, né, que a gente pode estar sendo dominado e de uma forma ruim, a gente pode sim se manifestar deixando de comprar, né, alguma coisa que venha empoderar o inimigo, que venha empoderar esse agente que até que se prove o contrário, é no mínimo imprudente, né, de deixar acontecer algo, espalhar pelo mundo dessa forma. Esse aprender é o que eu acho difícil, é o que eu falei com o professor Mário, esse aprender muitas vezes não se dá de um jeito racional, não é? Eu acho que é isso que o professor está querendo falar. Parece que vem a partir da alma, né? Você passa por um grande trauma e toma um outro caminho. E também é importante lembrar, né, sem querer ser
niilista, nem sempre a gente muda para melhor, né? Às vezes acontecem mudanças que se mudam para pior. Sim. E dependendo do caldo cultural que tenha um país, não melhora nunca, né? Pega o caso do Afeganistão, né? Eu vi uma narrativa de um presidente americano, que eu não me lembro o nome agora, que ele esteve servindo as forças americanas lá, no século XIX, final, 1897. E o que ele narra do Afeganistão é o que está lá hoje. Né? Assim, não houve mudanças. Né? Outro caso, quando você pega o caso da Argentina, tem um livro do Maurício Rojas, que se chama A Crise Argentina, o Sofrimento de Carmencita. O livro não é recente, não, já deve ter uns 15, 20 anos que foi publicado. Eu sei que quando eu li esse livro, eu falei, a Argentina não vai ter jeito. Os meus netos vão deparar com a mesma Argentina que os argentinos estão vivendo na época, né? E você nota hoje, né, recentemente, a Argentina elegeu quem? Kirchner e o seu Rodrigues, né, o seu poste. E que ontem, ou antes de ontem, já começa decretando a expropriação, né? Ou seja, decretando o roubo de propriedade. Claro que na nova língua, né? Na nova língua, na língua dos comunas, não se chama roubo, chama expropriação. Da mesma forma que José Genuíno, aquele presidente do PT, que foi tesoureiro do PT, que foi prisioneiro do PT, agora já está solto, né? Porque o STF liberou todo mundo. Ele, quando assaltava banco, ele tinha o hábito de subir no balcão e dizer para os presentes: estamos fazendo uma expropriação. Né? Então, os comunas têm essa... E, aliás, uma coisa muito interessante, que é sempre por nosso bem. Da mesma forma que o Dória a desgraçou, né? Desgraçou a economia paulista em nome do bem, né? Da mesma forma que ele repassa o Instituto Butantan para um laboratório chinês em nome do bem. Da mesma forma que o nosso prefeito aqui em Maringá, aquele que o Augusto Nunes chama de Napoleão de Hospício, fecha tudo, fecha o pequeno comerciante para me proteger, né? Levei um computador no técnico, e aí ele falou que hoje ele não poderia entregar para mim, porque a loja dele não pode abrir. Para o meu bem, um técnico de computador que só tem ele dentro da loja, e que nunca tem mais de uma pessoa dentro da loja. Mas o meu prefeito, o meu Napoleão de Hospício, acha que, não, eu não posso buscar um computador hoje, né? Baseado em evidência nenhuma. Né? Então, e essa parte assim, da formação, da cultura, né? Não aquela cultura que a gente gosta de chamar, né? Lúdica, mas essa cultura do pensamento é algo muito forte. Ontem mesmo eu conversava com um amigo meu, que ele tem uns traços da esquerda, e eu dizia, a esquerda está dominando tudo. Ele falou assim, claro que não, nós não dominamos mais nada. Eu falei, e o Ministério Público? O tal governar como o povo, que está na Constituição de 88, o que significa aquilo? Né? Eu fui citando uma série de coisas, né? Audiência de custódia, que foi introduzido no Brasil sem lei. Não foi aprovada uma lei para isso. Né? E aí, por aí afora, você vai vendo que todas as instituições elas estão aparelhadas, mas como elas foram aparelhadas aos poucos e foi se alterando a linguagem, as pessoas não sabem. Né? Então, assim, você tem 5 meses e meio por mês
do seu ano de trabalho expropriado pelo Estado. E você acha legal, olha que legal, né? Eu vou ter como ser atendido no UPA, né? Ou seja, é como um cara que quebra a tua perna e aí, em compensação, te dá uma muleta, né? Olha que legal, o Estado me deu a muleta, mas foi ele que quebrou as minhas pernas, né? Então, são coisas assim, mas está na cultura, e isso não vai sair muito brevemente, né? A gente gostaria que saísse, mas não sai muito brevemente. Difícil, né, professor? E eu fico pensando assim, bom, a gente tem essa ideia já, né, de que um pensamento, vamos dizer, pelo menos das pessoas, né, de poderem olhar aí, um olhar mais apurado os fatos, né, ou entenderem, né, essa própria ferramenta como cultural ou linguística, né, de você troca o nome da coisa, né? Se a palavra ela tem uma conotação pejorativa e as pessoas começam a entender que aquilo significa, eu mudo o nome, de roubo passa para expropriação, né? Ou de taxa, começa a chamar em monumento, que as pessoas nem sabem o que é, né? E você vai aumentando os tributos e vai cerceando, né? E, de certa forma, eu acho que de tudo, o mais perigoso é você manter as pessoas sem essa capacidade de uma independência de pensamento. Você poder pensar por si próprio e de você poder agir. Né? O que, de certa forma, houve talvez uma mudança nessa revolução na tecnologia da informação, que a internet ela passa a talvez deixar isso mais escancarado. Mas, ao mesmo tempo que escancara... Eu diria que duas coisas têm impedido, pelo menos, o domínio dos globalistas por inteiro. Uma é a ambição das pessoas, né? Uhum. A ambição, aquilo que aparece muitas vezes como uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Sim. É a ambição que quebra os cartéis, né? É a ambição que quebra os acordos. E a outra coisa é o próprio desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico ele produz um desarranjo. Vamos usar uma palavra que a esquerda gosta muito aí, ele provoca uma disrupção, né? Ou disruptura. Vamos imaginar a questão do petróleo até alguns anos atrás. Tem o petróleo da base de xisto, né, que é o gás que retira, mas ele custava muito caro para sair. Até que uma tecnologia americana conseguiu retirar esse gás, né, da terra, das rochas, né, por um preço muito barato. E aí derrubou o preço do petróleo no mundo todo. Então, depois o petróleo baixou tanto que se tornou até inviável o petróleo de gás. Né? Inviável momentaneamente, né? Porque eles baixaram o preço do petróleo na perspectiva de tornar pouco viável. Mas a tecnologia de extração, né, desse gás melhorou um pouco mais e está viável, mesmo com o petróleo em preços mais baixos. Né? Então, assim, eu acho que eu não vejo com preocupação, mas eu ainda sou otimista no que diz respeito ao futuro. Né? E aí você falava uma coisa anteriormente a respeito de como é que nós vamos sair dessa crise. Né? Uma única coisa que me irrita é quando a televisão fica aquelas propagandas, sairemos ainda mais forte. Né? Dá vontade de elogiar a Santa Mãezinha, né? Nós sairemos bem mais fracos. Muitos não sairão. Muitos estão deprimidos. Muitos adiaram. Né? 70% das cirurgias eletivas foram adiadas. Dentre elas, as oncológicas. Muitas pessoas vão morrer graças a essa paranoia, né, que
a imprensa divulgou através desses políticos malandros, né, que usam do estado de calamidade pública para não fazer licitação de nada, né? Até companhia de construção de asfalto estão sendo contratadas sem licitação. Não entendo o que tem a ver com do Covid, né? Mas tudo isso está sendo feito, né? Então vamos sair, digamos assim, financeiramente pior, até porque já estamos pior, né? Agora, por outro lado, há um aprendizado muito grande, né? Por exemplo, que não é muito agradável para os professores, está muito óbvio que não é mais necessário ter essa escola tradicional que nós temos. Não é mais necessário ter a universidade presencial. Os cursos à distância, eles são está dando mais trabalho para os professores, né? Mas eles são mais eficientes, né? Porque uma aula dada, ela pode ser repetida ad eternum, né? Se não ad eternum, mas pelo menos 10, 20 vezes. Mas os alunos não prestam atenção. Os alunos que não prestam atenção em casa, não prestam atenção na escola também. O Estado pode, com isso, reduzir, inclusive, o custo que ele tem com as escolas, que hoje servem para pouquíssimas coisas, né? A prova, inclusive, que as escolas públicas, de primeiro e segundo grau, elas são absolutamente ineficientes, né? Que elas não prestam, que elas são, muitas vezes, um lixo, é que os professores não colocam os filhos dele lá. O professor que pode, coloca na particular, né? Não coloca lá. Daí eu tenho um pensamento tanto disruptivo, né? Como trabalhei 28 anos com alunos calouros, eu acho que os alunos da escola pública, eles chegam menos corrompidos do que os das particulares. Por incrível que pareça, né? Os pais, às vezes até professores, gastam o seu dinheiro, colocam o filho numa escola particular, paga caro, né? E custa caro, para ir em São Paulo. Tem uma parente que tem uma criança na creche, R$ 1.640. Então, paga caro numa escola particular, para a escola particular, para os professores da escola particular destruírem tudo aquilo que você tentou passar para o seu filho, né? O seu filho aprende que você é um malandro, se você tiver uma empresa, é um explorador. Que legal é o Che Guevara, que legal é o Castro, né? Então, assim, se eu tivesse um filho hoje de idade escolar, eu não colocaria ele na escola particular. Eu colocaria na escola pública, ele não vai aprender nada lá mesmo, mas ensina em casa, né? Contrata professor particular e tal. Eu acabei indo por outro caminho, perdão. Tem que me frear, senão eu não paro de falar. Como eu estou há um ano e meio sem dar aula, então não pode me dar o microfone. Eu também. Eu precisei terminar um curso, e aí vai fazer 3 anos que eu estou aqui que eu saí da sala, e essa necessidade é uma coisa nossa, né? Antes, eu sempre trabalhei como músico também, uma necessidade de audiência, de você aprender algo novo e poder ter esse feedback das pessoas. Tem uma história, né, história do professor Rubem Alves. Ele fala que ele foi visitar uma escola em Portugal. E não sei se você conhece essa história. Na escola. Ele chegou lá. Eu gosto do que ele pensa, mas tudo bem, não dá. Ele chegou lá e o diretor mandou uma criança apresentar a escola para ele. E ele ficou assim, falou, pô, mas como assim, né? E não tinha sala de aula, e era algo assim meio próximo. Não é a escola tradicional, e também não é o que a gente está vivendo hoje. Mas era uma proposta diferente do que muitos pedagogos, assim, até engessados por uma questão estrutural, né? Para essa amarra estrutural, acha que a estrutura faz toda a diferença. Tem um professor dessa escola, que é a Escola da Ponte, que ele veio, um pedagogo lá de Portugal, que ele veio analisar as escolas do Brasil.
E todos os professores, diretores, pedagogos esperavam o diagnóstico dele, que é o mesmo diagnóstico, por exemplo, do Saviani, né, e de outros marxistas, né, que o problema do Brasil era a estrutura. E ele falou o contrário. Ele falou, não, no Brasil o problema é o desperdício. Os professores estão aí e ninguém estuda, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque o EAD, de certa forma, ele corta um pouquinho isso, como o professor falou. Tá ali, você quer estudar, você dá o play. Se precisar, você dá pause, você volta. Não tem aquela questão da socialização, mas você pode ter isso em outros lugares, né? E traz um pouquinho dessa responsabilidade para a unidade familiar, que durante muito tempo deixou para lá isso, né? Exatamente. Perdeu-se alguns valores fundamentais. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma filha que vai para o ensino médio ano que vem, se Deus quiser. E eu falei para ela, nós vamos estudar juntos. Nós vamos sentar e nós vamos estudar. Porque eu falei, pô, eu sou professor, se eu não parar para ensinar ela alguma coisa, até porque isso que o professor falou, né? De repente você vai para a escola e não aprende nada. Ou você vai para uma outra escola e aprende que alguns valores que são pilares, vamos dizer assim, né? Me perdoe ser conservador dessa forma, mas acho que a gente pensa igual, são valores deturpados, né? Por exemplo, o trabalho. Eu acredito que o trabalho, você se preparar para o trabalho e você ser uma pessoa proativa e tomar a frente, como que isso pode ser algo ruim? É difícil você pensar que isso pode ser algo ruim. E eu concordo, assim, se você tem o funcionário, ele também pode ser um tempo ali com você, aprendeu, ele pode montar a empresa dele, ele pode sair também, nada impede. E a pessoa tem que ter a liberdade que, se ela quiser ficar atrás do balcão a vida inteira, que você vai obrigar ela a empreender? Não vai obrigar ela a empreender. Mas é essa questão da liberdade, né? Eu acho que as pessoas têm que ter direito e liberdade até para ser indigente, se ele quiser. Né? Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter essa liberdade. Agora, com respeito à escola pública, professor Leandro, tem duas coisas que eu acho que a gente precisa observar aí, né? Primeiro, que ela é uma fábrica de depressão, né? Ela... eu tenho muitos amigos professores, até porque eu ministrei aula na licenciatura há 28 anos, né? Então, fiz amizades. Em que vão para a escola sem nenhum ânimo. E muitas amigas, inclusive, que nesse campo as mulheres acabam sendo mais sensíveis, nós somos mais embrutecidos, né? Mas as mulheres são mais sensíveis. Que pessoas que entram em depressão no domingo, de lembrar que na segunda-feira vai ter que dar aula. Então, a escola ela é, assim, uma fábrica de deprimidos, de pessoas infelizes. As pessoas vão ficar infelizes. Não é possível, não é? E aí, não esses professores que estão entrando agora, mas os outros são responsáveis por isso, né? Porque essa cultura do seja razoável, exija o impossível, aquele lema, né, que os professores repetiam, inclusive quando eu entrei na universidade, na década de 80, como aluno, os professores repetiam isso, ataque à arte. Só que ele esqueceu, né, o babaca esqueceu que a autoridade de aula é ele, né? O seja razoável, exige o impossível, vai exigir contra ele. A autoridade, o repressor que o aluno vê, é ele. Né? Então, os professores são cúmplices disso também, dessa situação degradante que estão hoje as escolas, porque a questão, como bem assinalou o professor português, né? A questão financeira é o menor, né? Então, assim, eu tinha um amigo que trabalhava de professor depois foi ser guarda penitenciário, né? E aí, ele falou, olha, como guarda penitenciário, eu tenho uma vantagem. O detento não pode sequer olhar nos meus olhos.
ele tem que se dirigir a mim sempre com os olhos para baixo, né? Aí eu brinquei, né? E a escola? A escola, o aluno olha para mim e me desafia, né? Me xinga do nome que ele quiser e ele não pode fazer nada, né? Um outro aspecto que eu acho que é interessante observar da escola é assim, bom, primeiro eu acabaria com o segundo grau. Não vejo. O segundo grau tem que ser livre. O aluno se formou na oitava série, pode prestar vestibular. Se ele quiser fazer um segundo grau, ótimo, mas não ser obrigatório. Porque a chave da doutrinação está no segundo grau. A esquerda ama o segundo grau, porque é lá que ela doutrina, né? E é lá que ela faz o homem e a mulher se tornarem uns paspalhos. Mimimi. A ideia de que quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo, o mundo devia para ele. Né? Que história é essa? Então, aí fica todo mundo chateadinho com qualquer coisa que fala. Né? Porque tem racismo, porque tem discriminação, ou porque eu sou de outra cor, ou porque eu sou baixinho, ou porque eu sou feio. Né? Então, vai transformando a pessoa que poderia ser um batalhador, um guerreiro, num paspalho, né? Num fraco, numa pessoa sem personalidade. Pessoas que não conseguem sequer ter uma impostação de voz. Né? Algumas coisas assim que eu andei observando. Por que certos segmentos destoam a voz? Qual é a relação da sua prática, digamos, sexual com a voz sem fibra? Né? Você vai observar mais um pouco, vai perceber que aquilo foi passado na escola, em especial no segundo grau. Porque ter voz firme incomoda. Voz firme é autoritário. Então, você vai perdendo, inclusive, a entonação de voz. Tem pessoas que é insuportável ouvir falar, e essas pessoas estão dando aula. Né? Então, assim, o segundo grau é o momento de formar o coitadinho, o cara do mimimi, e vai reclamar de tudo. Né? E uma coisa que eu acho importante lembrar, eu acho assim, que é importante ter saúde pública, sim, né? Não estamos dizendo que não é importante. Se bem que quer ir para lá, né? Você tem que ir bem desgraçado, sofrer um acidente grave, aí você é bem atendido, mas se for bom, mais ou menos, né? Agora, quando alguém nasce, os que já estão vivos não estão devendo nada para essa pessoa. Eu tomo eu como experiência. Quando eu nasci, fui o sexto filho de uma família pobre, numa época da roça, inclusive na época em que o café estava embaixo, sempre estava um recurso desgraçado, tanto que eu fui mais mal alimentado, porque bem menor do que o meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, né? Eu não deveria ter nascido, ainda quase matei minha mãe no parto, né? Ou seja, o mundo estava devendo para mim alguma coisa? Não. Se alguém devia para mim, era meu pai e minha mãe. Mas eu agradeço deles terem me feito e não terem me abortado, mesmo no período em que a família estava numa crise. Né? Até porque eu pude incomodar muita gente. Eu pude viver muitos momentos bons também. Né? Muitos relacionamentos maravilhosos. Só formalmente fui casado com duas pessoas maravilhosas. Tive um terceiro relacionamento e os outros pensavam que éramos casados, mas não chegamos a ser casados, também maravilhoso, né? Mas, assim, quando eu quero dizer isso, quando alguém nasce, o mundo não está devendo nada para ele. Problema seu se você nasceu, ou de quem te fez, né? Que história é essa que a pessoa já nasce com direito? E aí agora tem mais uns penduricalhos, né? Criaram o tal do direito animal. Então, o cachorro, a vira-lata fez um filho, uns 8 filhos, né? Com outro vira-lata, já tem direito, né? E eu que tenho que pagar ainda, né?
muito embora amo os animais, tenho 3 vira-latas na minha casa, tem uma cachorra vira-lata, tem 2 gatos vira-latas também, mas eu acho que eu devo ter o direito de cuidar ou não dos vira-latas que eu encontro por aí, né? E agora que alguém quer impor para você, né? Você é obrigado, você vai ter os direitos. Primeiro que é um problema gramatical, né? Direitos dos animais não podem. Então, são obrigações que os homens terão em relação aos animais. Isso é um fato, né? Agora, dizer que o animal tem direito, aí já não concorda com a gramática, né? Não pode. E o tempo está chegando, né? 45. Eu concordo contigo mesmo, né? E como você disse, Mas né? só uma partezinha, né? Ah, E a educação da sua filha é um problema ah, seu, né? sim, eu tomo para mim esse problema. Tem que ser, né? O problema seu, você está assumindo esse, e você tem que cuidar, né? E aí, Não, nesse sentido ainda, uma coisa que eu sempre falava com os meus alunos, eduque seus filhos com rigidez, porque senão, se você for um classe média e tiver um pouquinho de dinheiro, o primeiro AVC que você tiver, teu filho mete você num asilo horrendo, né? eu li um livro de um jurista italiano, né? Francesco Carnelucci, é o nome dele. A Arte do Direito, parece. E ele fala assim: você faz chorar hoje para não chorar amanhã. E eu tenho essa ideia, sabe? É melhor eu aprender, porque eu ensinar, sou pai, estou aqui, do que lá na frente você se lascar na mão de um estranho, né? Eu gosto de uma frase do Bismarck, que ele fala que eu não vou ser burro o suficiente para ficar aprendendo com meus próprios erros. E eu tento passar isso, né? Acho que a gente aprendeu observando ou lendo, é menos dolorido e tem menos prejuízo. Então, eu lembro também algumas coisas assim, uma coisa que eu tenho, não sei se é real ou se não é, se é literatura ou se realmente aconteceu, a gente não sabe, mas parece que o Paraguai, né, antes de ser destruído na guerra, eles tinham uma política que as pessoas se ensinavam em casa, pelo menos a alfabetização básica, né? Então, você tinha essa obrigação, ensinar teu filho a ler e escrever. Você sabe, você tem que ensinar. E houve um desenvolvimento enorme na época, né? E eu tenho isso também, eu penso, se alguém tem que ensinar, sou eu. Aí eu falei para ela, olha, o ensino médio aqui, você tem que estar na escola? Tem que estar, né? Porque como que você vai fazer depois? Ou nem tem que estar, né? Às vezes depois você faz o enseja, né? e passa. Falei, mas a gente vai ter um tempo aqui para estudar junto. Falei, isso você pode ter certeza. E não abro mão, é igual você disse. Se eu deixar para uma outra pessoa ensinar, é igual aquela questão de eu vi uma professora numa palestra que ela fala: a maioria das pessoas não abre a bolsa do filho para saber o que tem dentro, para saber os livros que ela está lendo, para saber se ela está carregando droga. Não, 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 no meu caso, não. Eu abro a bolsa mesmo, né, dou uma olhada. Não consigo, vamos dizer assim, falar, você não vai ouvir tal música, ou você vai. Isso eu não consigo fazer porque é muito forte a pressão, né? Mas eu sei que algumas músicas, algumas culturas deixam a pessoa mais burra. Eu falo isso e isso está achado um pouco de extremista aqui, né? Mas eu falo, algumas coisas deixam a pessoa, você pode até ler, escutar, mas você está ficando desinformado, você está levando, né? E acabo trabalhando isso. Eu acho que é uma coisa que você tem que achar um meio termo, né? Uhum, Mas a questão principal, ela vai estar calcada na formação. uhum, O pai tem que passar. É que pai hoje, no geral, não é seu caso, né? Mas o pai, hoje, no geral, ele quer ser amigo. ah, Pai e mãe não é para ser amigo. Você sabe que não somos amigos, né? Pai e mãe, eles têm obrigações, eles têm obrigações. Principalmente de dar exemplo. O pai desbonachão, a mãe legalzona, né? É porque não quer dar exemplo. Porque dar exemplo dá trabalho. Dar exemplo existe você. E teu filho mira muito mais naquilo que você faz do que naquilo
que você fala, né? E todos nós temos uns exemplos de família, coisas assim, né? Que a criança faz aquilo que a mãe fez sem falar com ela. E quando a mãe pergunta, fala, você fez, né? Já tem um episódio de uma pessoa muito querida da minha família, em que a mãe não tinha tirado a meia ainda, e era um dia que estava quente em casa, e a filha vestiu a meia, calçou a meia, né? E ela falou assim, mas por que você colocou meia? Não é para colocar meia. Aí a menininha, 2 aninhos, mas mamãe, você está de meia. Não é? Então, assim, se o pai dar um bom exemplo, vale muito, né? E naquilo que pode proibir, tem que proibir. E aquilo que dá para jogar a cintura, deixar também que as pessoas vão experimentando, vão vendo as besteiras, né? E daqueles amigos que quebram a cara também é um excelente didático, né? Uhum. Tá cheio de amigos deles que vão ver que quebram a cara. Né? Mas a educação nos dias de hoje é uma tarefa muito complicada. Sim. Isso não resta dúvida, né? No Sim, tempo que eu fui educado, a gente não tinha televisão, a gente não tinha energia elétrica, né? Rádio a gente ouvia algumas horas do dia quando meu pai ligava. Né? Então, era ler as coisas que a gente tinha acesso. Agora, hoje, realmente, a gente não sabe muito onde vai dar, né? Eu gosto sempre de citar o Roberto Campos, né? O conhecimento da história é como uma lanterna na popa, né? Serve também para a gente enxergar as tormentas que passaram, mas não é uma lanterna no convés que nos possibilita enxergar o futuro. Bacana frase, professor. A minha dissertação, eu trabalhei com um autor, eu fiz aqui na Unespar, mestrado, o Foucault, Michel Foucault. E ele apresenta o Michel Foucault, francês, Foucault. E ele vai apresentar os mecanismos, né, vamos dizer assim, de disciplinação na modernidade. E essa questão da hierarquia, do exame, da disciplina, né, como que a modernidade foi construindo, né, o agente. E bem o que o professor falando, existiu um movimento para derrubar essa questão da hierarquia. Né? Hoje em dia, até dentro de casa, muitas vezes, você tenta se posicionar como pai, né? E só que no geral as pessoas acham que o pai tem que ser aquele amigo bonachão, como você disse, né? Mas eu não fui criado assim, eu não... Por exemplo, meu pai, nós tivemos alguns problemas, né, como toda família tem, mas alguns valores que ele me passou, e é claro, passou do jeitão dele mesmo, né? Eles gostavam de uma vara, de uma cinta, e eu agradeço, demora para a gente agradecer. Eu acho que é o que o Carnelucci, o Francisco Carnelucci fala, né? Chorei antes para não chorar depois. Exato. Uma coisa que ele passou, por exemplo, a honestidade. A honestidade é um princípio. Né? Você é honesto. Você não pode esperar. É igual tem um teórico que fala, né? A situação não revela, não faz o ladrão. A situação revela o ladrão. Exatamente. O cara achou a situação fácil e roubou porque ele já era ladrão. E alguns princípios básicos, né? O trabalho, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 11 anos. A honestidade, né? A única vez que eu tive que dar um corretivo mais forte na minha filha, ela era pequenininha, mas foi quando ela achou um gatinho na casa de uns amigos do pai e da mãe e trouxe embora. Aí ela levou o gato para casa dos vô, né, que a minha filha morou até os 12 anos com a minha mãe e com meu pai, e eu tive que ir lá, e eu achei que era fundamental que aquilo ali marcasse que é algo que jamais poderia ser repetido. Né? E é até difícil falar aí, né, com os pedagogos e psicólogos de hoje de plantão aí, mas eu acho que é uma obrigação minha. Eu peguei uma vara, né, e me doeu muito mais. Eu garanto para ti que me doeu muito, sabe? Mas eu falei jamais, né? Dei umas 2 varadas, falei, entra aqui, vamos devolver o gato.
E eu fui firme, né, porque a minha vontade era chorar também, mas eu fui firme, levamos, devolvemos o gato, eu devolvi ela na casa da avó, eu fui embora. Aí vem aquela coisa assim, porque é muito difícil para a gente, né? Mas jamais, jamais. Isso ela nunca até, para tudo. Ontem ela foi visitar uma pessoa, ela já mandou um recado para mim, e eu sempre deixei bem claro, enquanto eu for responsável, você tem que vir falar comigo, qualquer coisa antes. E eu consegui, graças a Deus, fechar isso, sabe? Não, Mas foi difícil. não, mas é importante, essa tarefa de pai, né? Já que você citou o Foucault, eu tenho uma frase do Foucault, que ele diz que a disciplina é cega e à mercê da vontade alheia, né? Aí eu repito veementemente o Foucault, né? Eu acho que a disciplina é aquilo que nos dá condições de ter uma vida mais tranquila, né? Uhum. Você tocou nessa questão da honestidade. Pô, a honestidade te garantiu para a vida toda que você não vai ter que frequentar a delegacia de polícia, né? Uhum. Que você não vai estar no crime. Que coisa mais valiosa do que isso? Quantos desses milionários políticos, né? Veja o caso do secretário do Helder Barbalho, né? E, pelo tudo indica, ele também tem culpa do cartório. Cara rico, bem posicionado na vida, agora passando esses constrangimentos e correndo o risco de parar na cadeia. Né? Se ele tivesse aprendido honestidade com o pai dele, ele não correria esse risco. Mas aí querer a honestidade do Jader Barbalho também já é demais. Não vou querer isso, não. Esqueça que eu falo. Bacana, professor, bacana, bacana. Mas é por aí, né? Eu acho que é essa forma. Estamos no finalzinho ali, estamos no finalzinho. Eu quero agradecer o professor aí, nessa nossa prosa matutina, né? Aguentar esses autores, você vê que essa formação nossa passa por todo quanto é tipo de autor, né? E a gente faz igual São Paulo, né? Tenta pegar o melhorzinho, né? Até para decidir o que é melhor é difícil às vezes. Pega o melhor de cada um e vira uma salada mista, né? Mas eu gosto que o professor pensa essa questão da autonomia, da independência do indivíduo, né? E da responsabilidade, das consequências, né? Parar de retirar a responsabilidade da própria pessoa, porque isso, não que um contexto geral não possa ter uma responsabilidade, um coletivo, mas sem um indivíduo fazendo o que ele é certo, como que a gente pode imaginar um coletivo fazendo certo se todo mundo não está fazendo? Exatamente, né? Todo mundo quer salvar a floresta amazônica, mas poucos querem colocar água nessa mambaia que está ali na sacada, né? Agora, permita, nesse 1 minuto, fazer a propaganda do meu livro. Golpe 64, os livros de história não contaram, tá? Tá à venda nas livrarias digitais e eu faço venda direta também. R$30 ainda dou frete pago. Que maravilha. Eu vou conversar pelo Zap que eu quero um desse, professor. Ok. Ainda tem uma outra promoção que eu faço. 35 vai uma máscara de presente. Eu conheço. Eu vou fazer umas máscaras das minhas lives aqui, sabe? E o professor já não. Tem que usar esse freio que estão colocando na nossa boca para fazer um protesto. Eu propaganda de alguma coisa. Tá bom, meu Leandro? Eu que agradeço o seu convite e estou sempre à disposição. Bacana. E na próxima, prometo que não virei de camisa colorida, assim, para ficar melhor, né? Camisa colorida, a imagem nunca fica muito boa, né? Não, mas tá bacana, tá bacana. Você sabe, professor, que eu sempre fui sanfoneiro e eu gosto de umas camisas meio floridas, coloridas, assim, sabe? A minha mulher que não gosta, né? Ela fala que é de sanfoneiro de zona, mas eu falo, não,
Obrigado, professor. Até a Obrigado próxima. por você, um abraço. Tchau, tchau.